Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite para participar deste curso. Meu nome é Fernanda, sou professora do Departamento de Biologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, e será um grande prazer compartilhar algumas ideias com vocês. Olá, pessoal, eu me chamo Gisele Martins, eu sou professora visitante aqui do Instituto Federal de São Paulo, Campo Sertãozinho, e também gostaria de agradecer, ao Flávio e a Adriana pelo convite para participar desse curso, de letramento climático para educadores. A nossa ideia aqui hoje é falar um pouquinho para vocês sobre a educação para a sustentabilidade e a interdisciplinaridade, que é um trabalho que Fernanda e eu vimos desenvolvendo já há alguns anos, no Laboratório de Epistemologia e Didática da Biologia, que é coordenado pela professora Fernanda, ali no Departamento de Biologia da USP, Então, vamos começando. Então, para começar, esse curso, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre essa educação para o desenvolvimento sustentável, Esse é um termo da Unesco, Então, é uma ideia trazida pela Unesco como uma ferramenta de melhora da educação, realmente, Vocês já estão vendo já há algum tempo sobre os ODS, os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que a gente vem trabalhando, e o ODS 4, ele fala a respeito da educação de qualidade e como um produto realmente dessa educação de qualidade, a Unesco traz essa ideia da educação para o desenvolvimento sustentável, Vem num cenário, de uma população mundial com mais de 7 bilhões de pessoas, e recursos naturais limitados, tanto para indivíduos quanto para a sociedade como um todo. Então, a gente traz essa necessidade de uma mudança de pensamento, de comportamentos, E nós entendemos que a educação, ela é primordial, na verdade, ela é essencial para esse processo, de mudança de comportamento, de ideias, de concepções éticas, ideológicas, E para entender que nós somos parte desse meio ambiente, que para vivê-lo, de forma harmônica e sustentável, nós precisamos, de fato, entender esse ambiente como a nossa casa, o nosso lar, e como que a gente vai se comportar para trazer realmente uma possibilidade de futuro para a nossa geração e para as futuras gerações, Então, a educação para o desenvolvimento sustentável, ela contribui realmente para essa mudança, na forma de pensamento, de agir dessas pessoas para a gente alcançar esse futuro sustentável, Ela traz a necessidade, então, de inclusão dessas questões chaves, de problemas do meio ambiente, para esse desenvolvimento dentro das escolas no processo de ensino e de aprendizagem. Então, essa educação para o desenvolvimento sustentável, ela chega num cenário, num momento que nós precisamos superar esses problemas da contemporaneidade, Então, queimadas, desmatamento, mudanças climáticas, E a necessidade da formação do cidadão, tendo em vista essa relação do ser humano com o meio ambiente. A gente traz também, nessa aula nossa, a questão da abordagem interdisciplinar como um facilitador mesmo, dentro desses estudos do ODS, e trazendo essa educação para o desenvolvimento sustentável para dentro das escolas, garantindo as competências, as habilidades, voltadas para essa tomada fundamentada de decisão, tão necessária nos dias atuais, inclusive em consonância com a BNCC, assunto que a gente trata com bastante clareza também, Então, a necessidade de aprender a viver juntos de forma sustentável, a agir de forma responsável, com base nesse entendimento de que o que nós fazemos hoje tem implicação para essas futuras gerações, E também incluir questões-chave sobre o desenvolvimento sustentável no ensino e na aprendizagem desses alunos, futuros cidadãos, tomadores de decisões, Então, a gente entende que há uma necessidade desse esforço educacional para incentivar essas mudanças de comportamento, e gerar esse futuro mais sustentável em termos de integridade ambiental, viabilidade econômica e de uma sociedade mais justa para as presentes e futuras gerações. Então, a gente entende que nós estamos num momento difícil, um momento conflituoso, A pandemia veio revelar várias desses conflitos, dessas ideias, e aí a gente entende que nós, às vezes, estamos, inclusive, falando de
coisas semelhantes, de ideias semelhantes, mas os pontos de vista são divergentes, né? E aí nós precisamos entender que os ODS, a educação para a sustentabilidade, a interdisciplinaridade, vem trazer esses diferentes pontos de vista, mas para um objetivo comum. Então, a gente trouxe até essa figurinha que nós gostamos bastante, né? Eles estão ali falando do quadrado, do cubo, mas quando eles param para pensar, essas ideias, elas podem se unir, podem se juntar, né? E essa abordagem interdisciplinar, ela vem justamente acomodar essas limitações, né? Mostrando essas diferentes perspectivas. Mas para a gente entender um pouquinho sobre essa interdisciplinaridade, num primeiro momento, a gente precisa entender a diferença entre pluri, multi, inter, transdisciplinaridade, né? Nós entendemos que a raiz, né, de todas essas palavras é a disciplina, e são todos os 4 casos, né, são tentativas de romper com esse caráter estanque, esse caráter engessado das disciplinas. Nós não queremos ver cada uma em sua caixinha, mas sim como uma forma integrada, né? E essa integração, ela pode acontecer em diferentes graus, né? Nós trazemos sempre essa frase também, que fala que, ingenuamente, a gente pensa que o simples fato de estarem uma ao lado da outra, sentadas numa mesa, sobretudo se for redonda, permite dizer que uma ação é interdisciplinar. E a gente entende que não é bem assim, não é só porque estamos lado a lado que eu falo que uma atividade é interdisciplinar. Então, para entender um pouquinho essas diferenças, nessas reflexões conceituais, nós vamos entender que quando as disciplinas elas estão juntas, lado a lado, olha ali na primeira imagem, ó, nós temos o bonequinho azul com a pecinha azul, o verde com a pecinha verde, cada um falando na sua área, no seu quadradinho, mas estão juntos ali, dentro de um objetivo. A gente vai chamar isso de multidisciplinaridade, de pluridisciplinaridade. Essa ideia de colocar disciplinas, né, profissionais lado a lado, mas cada um na sua, cada um com os seus conceitos, né? Na segunda imagem, nós já temos ali uma caixinha, ó, e o professor de ciências ali falando do ciclo da árvore, o professor de matemática medindo o volume ali daquele cubo, né? A professora de arte ali pensando no recorte que poderia ser feito, e um aluno pensando na possibilidade de um presente que estaria dentro daquela caixa, né? Então, vejam, eles estão pensando a respeito de um mesmo objetivo comum, mas eles se interrelacionam, eles conversam, são diversos profissionais de diferentes áreas, conversando, se interrelacionando sobre possibilidades de um objetivo comum. Então, elas estabelecem essa ação recíproca, né, sobre o mesmo objetivo. E aí, quando nós temos várias outras disciplinas que se juntam e aí se transformam numa outra coisa, ela transcende a ideia, aí sim nós estamos falando de transdisciplinaridade. Então, é só para vocês entenderem, lado a lado, multi ou pluri, quando elas se relacionam à interdisciplinaridade e quando vai além, cria uma nova disciplina, a transdisciplinaridade, né? E na prática nós entendemos, né, trouxemos aqui alguns artigos, inclusive esse livro Didática e Interdisciplinaridade da Ivani Fazenda, que fala bastante sobre essa dificuldade do professor implantar essas ideias nessas atividades interdisciplinares na prática, né? Dificuldades relativas à organização da instituição, à falta de tempo, problemas de relacionamento, a falta do espírito de equipe, porque nós precisamos, né? Não adianta um professor ir lá falar sobre várias disciplinas. Nós precisamos desses atores, né? Desses diversos professores de diversas áreas conversando para que uma atividade seja considerada interdisciplinar, né? A rotatividade de docentes, quando o coordenador pedagógico ele não está tão pedagógico assim, ele precisa trabalhar mais nas funções administrativas, isso tudo causa uma dificuldade, um problema, mas nós precisamos superar. E aí, na tentativa de superar, então, essas dificuldades, né, nós criamos em 2015, né, esse grupo de pesquisa meu e da Fernanda, né, nós criamos em 2015 esse grupo de estudos em interdisciplinaridade e educação ambiental, que ele foi um grupo de estudos oriundo de um projeto, né, o projeto Formação de Professores e Interdisciplinaridade, as narrativas como fonte de reflexão sobre práticas pedagógicas, e aí nesse curso, né, nós fizemos um curso, né, nesse grupo de estudo, nós tínhamos diferentes profissionais de várias áreas, eram estudantes em processo de formação inicial, então futuros professores de várias áreas, conversando sobre temas comuns. Então, nós tínhamos ali sobre estética, sobre permacultura, sobre mudanças climáticas, cada um na sua área, né? E conversando, interagindo, mostrando diferentes perspectivas e trazendo possibilidades e soluções para esses diferentes temas, né? Então, era um grupo interdisciplinar sobre questões ambientais, né?
Mas durante esse grupo nós chegamos em algumas dificuldades realmente, né? E ao final desse projeto, né, em 2018, nós publicamos um livro, né, sobre os indicadores de interdisciplinaridade, que foi de fato o produto oriundo desse projeto. O que são os indicadores de interdisciplinaridade, né? Eles eram categorias de ação, então nós já sabemos o que é interdisciplinaridade na disciplina, mas como fazer atividades interdisciplinares, né? Então, esse como foi surgindo desses indicadores, né? Nós fomos analisando, entendendo, estudando, foi um estudo empírico, né? Para a construção desses indicadores. E aí nós chegamos em 5 indicadores que eles mostram a possibilidade, tanto a priori, na parte de planejamento das atividades interdisciplinares, quanto a posteriori no desenvolvimento e análise das atividades para verificar se de fato elas foram interdisciplinares ou não, né? Então, os indicadores são construção do conhecimento, análise do conhecimento prévio, análise do desempenho, cooperativismo e intervencionismo, né? Então, nesse momento, nós tivemos as narrativas dos participantes para entender tanto os indicadores quanto a descrição, né, procedimental de cada um desses indicadores, do como fazer interdisciplinaridade na prática, né? E nós entendemos esse estudo como um estudo replicável, né? Que ele foi desenvolvido ali naquele momento, mas depois disso nós trabalhamos com ele várias outras vezes, em vários outros projetos, que é o que a Fernanda vai apresentar um pouquinho para vocês. Obrigada. Bom, então, para exemplificar um pouco, né, dessas categorias de ação que nós denominamos indicadores de interdisciplinaridade, né, a gente vai verificar que essas estratégias elas podem ser usadas articuladamente e sem ter necessariamente uma ordem, vamos dizer assim, né, específica, né? Então, a gente pode partir, por exemplo, da construção do conhecimento, para alguma ação voltada para cooperativismo, intervencionismo, análise de desempenho, enfim. A ideia é que essas categorias sejam incrementadas em atividades quando elas forem pensadas, mas também servindo para análise do que foi resultado do processo ensino-aprendizagem, né? Então, um dos exemplos que a gente usou nesse estudo empírico é a ideia do júri simulado. E a gente usou a ideia da conferência entre as partes, e aqui a gente vai trazer um pouco da ilustração disso e como que foi a proposta baseado nos indicadores de interdisciplinaridade, naquelas categorias de ação, então, né? Como estamos aí num ano, né, bastante dinâmico com relação às pautas ambientais, né? Agora, em novembro, a gente vai ter, então, a conferência das partes, a COP, sobre mudanças climáticas, é a COP 27, ela vai acontecer no Egito, agora em novembro de 2022. Então, esse é um caso ilustrativo para a gente provocar em sala de aula, né, nos ambientes formais e não formais de ensino, uma discussão que favoreça aquelas categorias de ação, os indicadores de interdisciplinaridade. É importante também, né, fazer aqui só um resgate, que as conferências sobre mudanças climáticas, elas se deram início pela Convenção, né, do Clima, na ECO 92, no qual o Brasil foi um grande protagonista desse grande evento, né? Então, é importante a gente salientar. Bom, qual é, então, por favor, próximo. Qual é, então, a prerrogativa? O objetivo, então, é colocar uma discussão em que se possa chegar a um amplo e ambicioso acordo mundial capaz de frear os efeitos das mudanças climáticas e garantir o futuro da humanidade. Então, se a gente pensar que nações precisam conversar para discutir pontos convergentes, né, e avançar em pautas que favoreçam, né, o assunto sobre as mudanças climáticas, esse é o grande nosso objetivo, e fazer com que haja um protagonismo juvenil e que os jovens, né, e os estudantes se apropriem de como acontece esse processo, que é muito, como a gente percebe aqui dentro da pauta da interdisciplinaridade, ele exige essa visão sistêmica e interdisciplinar. Então, esse novo olhar, repensando formas de relacionamento, né, ser humano, natureza,
e vislumbrando aí uma posição um pouco mais crítica para a produção e consumo, e a grande voga dessa discussão é alinhar esses países fictícios, que a gente dá características para os grupos, né, discutirem em diferentes contextos voltados para essa ação. Próximo. Então, um dos países, né, ele tem algumas características, é importante que a gente garanta algumas características para que os grupos consigam discutir, baseados nessas características, como eles podem contribuir para a pauta e quais são os pontos que eles vão interagir com os outros países para chegar nesse acordo, né? Então, esse país fictício A, ele tem as seguintes características: problemas econômicos, com uma alta taxa de desemprego e elevadas taxas de inflação. É uma pequena extensão territorial, a importação de matérias-primas, minerais e alimentos é bem importante, vamos dizer assim. É um país muito industrializado, com altas taxas de emissão de gás carbônico e também um alto IDH. Então, essa é a característica que um dos grupos vai assumir para tomar um posicionamento na discussão entre os países. O país B vai ter essa característica de estar sofrendo uma grave crise política, com denúncias de corrupção no atual governo. Ele é um país de grande extensão territorial, apresenta uma economia dependente da exportação de grãos, um grande incentivo ao agronegócio, apresenta diversidade de biomas com espécies endêmicas e um IDH médio. Então, o grupo que ficar com esse país vai ter que defender vai ter que avançar na pauta, mas com essas características. E o país C, então, sofre graves problemas sociais, a grande deficiência no sistema educacional, tem uma extensão territorial intermediária, uma economia dependente da exportação de recursos minerais, verifica-se uma contaminação dos rios, um baixo IDH e uma baixa densidade demográfica. Próximo. Então, de posse dessas características, um grande eixo aí é discutir a governança global e ambiental. Nós temos aí pontos de conflitos agravantes dentro dessa situação, problema que é colocada aí numa situação onde os grupos assumem esses países, e esses conflitos agravantes são uma crise ambiental mundial, essa questão que, se mantidos os atuais níveis de emissão, o aumento da temperatura na Terra poderá variar de 0 a 3 a 4,8 centígrados até 2100, isso é um dado científico, né, trazido pelo IPCC, e os efeitos das mudanças climáticas são globais, então é importante que os países levem em conta isso para a tomada de decisão. E um ponto a favor dessa discussão entre esses três países com essas características específicas é que existe aí uma grande mobilização dos atores sociais nessa discussão. Colocada, então, essas circunstâncias e essas características dos países, a gente vai ter aí algumas rodadas para que aconteça essas conversas, as sinergias e a tomada de decisão. E isso, de certa forma, é o que ocorre dentro da COP também, quando a gente tem aí os países que se alinham, outros que não se alinham tanto nas tomadas de posição, mas que tudo isso é colocado para ser discutido num grande plenário. Então, um primeiro momento é feita a divisão dos grupos e a escolha de um líder que vai representar a voz desse grupo, considerando aquelas características. Depois a gente tem essa apresentação das características, cada grupo vai, então, apresentar uma pauta fazendo comentários prós e contras. Quando cada grupo se apresenta, a gente vai ter, então, uma rodada onde os outros vão sugerir aliados, né, e outros vão ficar sem os aliados, e depois a gente vai ver, numa outra rodada, uma elaboração de um acordo, considerando o que foi discutido nesse primeiro momento, né, assim, então, se apresenta, há as sinergias, e depois é feita, então, a tomada de decisão.
isso pode ser feito, né, dentro de uma sala ou mesmo fora dela, considerando, então, que o grupo que ficar com aquelas características vai ter que defender, mas também vai ter que abrir mão de algumas coisas para entrar num acordo. Então, a gente vai provocando esses grupos para que eles reflitam sobre como eu colaboro com as questões das mudanças climáticas. Em que sentido? O país, então, de acordo com essas características, ele está sendo um grande emissor, ele não está sendo um emissor, ele está contribuindo para créditos de carbono, né? Então, como eu colaboro, mas também como eu agravo as consequências das mudanças climáticas. Então, é necessário que o grupo faça uma reflexão desses dois pontos, né, dos pontos positivos e negativos com relação às mudanças climáticas. Eles também vão ter que refletir o que ele abriria mão, esse país, né, considerando as suas características, o que é passível de abrir mão em prol da proposta de diminuição, né, da emissão de gases de efeito estufa, mas o que ele não abriria e por que ele não abriria a mão. Eu acho que essas discussões fazem refletir também até que ponto cada país é passível de abrir mão ou não de certas estruturas, ou até que nessa rodada de discussão se chegue num acordo que eu não vou abrir mão dessa questão, mas eu posso contribuir com outro país de uma outra forma, né? Então, todas essas questões são colocadas e é dado, então, um start da discussão sempre baseado nesses enfoques socioculturais, ambiental, político e econômico de cada país, considerando que essas são dimensões muito importantes para a tomada de decisão. Próximo. Então, uma grande reflexão que fica aqui para esse tipo de júri simulado, para esse tipo de atividade, né, essa metodologia mais ativa, seria qual é a sua proposta para o acordo internacional? Então, o educador que tiver mobilizado a aplicar uma prática como essa, ele tem que ter em vista que existe um acordo que vai ser feito considerando o que cada país vai poder contribuir, abrir mão ou não disso. E é importante que esse educador tenha alguns subsídios para isso, e a gente encontra muitos materiais sobre as conferências entre as partes para subsidiar essas questões. Então, considerando agora a questão dos indicadores de interdisciplinaridade e uma proposta como essa, é importante que o educador reflita quais são os pontos que ele leve em conta na aula para essa formação mais autônoma, protagonista e ativa dos seus alunos. Por isso que é muito importante a dinâmica também se pautar, para além da dinâmica, nesses indicadores, que foi o que foi feito. Por quê? Porque ele vai instruir para construção de conhecimento, para análise de desempenho, cooperativismo, intervencionismo, considerar o que está sendo tomado num primeiro momento com conhecimento prévio, o que se avançou. Então, isso é muito importante, porque a gente sabe que a interdisciplinaridade, apesar de ser um assunto bem já discutido em termos teóricos, né, as práticas ainda necessitam de temas e de propostas que favoreçam esse viés mesmo interdisciplinar. Então, após também essa atividade, é importante que o educador coloque como um ponto a ser discutido quais são as maiores dificuldades na hora de promover uma discussão como essa, que envolve não só conteúdo, mas também atitudes, né, e uma interdisciplinaridade que está mais pautada na prática, para além também de uma interdisciplinaridade científica. E por que há desafios, talvez, na aplicação dessa proposta? Então, isso é uma questão que o educador deve levar em conta. A gente fez muito dessas discussões com alguns temas bastante importantes, né? A Gisele trouxe o material que é este livro, Educação para a Sustentabilidade, que apoia, né, essa aula aqui. Nesse livro que está disponível em PDF,
na biblioteca virtual da USP, de livros abertos da USP, e aqui a gente vai ter principalmente 3 temas que se articulam com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas também uma fundamentação teórica sobre a interdisciplinaridade e os indicadores, sobre os temas transversais e também como é que foi desenvolver uma proposta de curso online, tudo isso configurado, então, nesse material, que tem a biodiversidade, a água e os resíduos como grandes eixos norteadores das questões dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas também da articulação para trabalhos em espaços formais e não formais de ensino. Finalizando, então, a gente considera que a perspectiva da interdisciplinaridade, ela, apesar, como eu falei, de ser um assunto não atual, em termos práticos, ela é sempre um desafio, então é importante entender as diferenças conceituais, como a Gisele trouxe, das terminologias. A gente escuta muita confusão entre esses termos, é importante a gente entender essas perspectivas conceituais, também entender que os maiores desafios são inerentes à prática, como a gente disse, por isso que o nosso olhar é na prática e não necessariamente no enfoque de como uma ciência se articula com a outra, mas como a gente pode, de fato, fazer isso numa situação real, né, de contexto de sala de aula ou de espaço não formal de ensino, né, entender que, então, existe essa complementariedade, embora exista uma diferença, mas uma complementariedade entre a interdisciplinaridade científica, que é muito discutida, mas principalmente a interdisciplinaridade escolar, que é o maior enfoque que a gente dá nessa nossa aula aqui, que existem vários estudos de caso, e um que a gente trouxe aqui, que é do júri simulado, favorece a aplicação e essa verificação da interdisciplinaridade escolar, e também no nosso material que a gente vai disponibilizar para vocês, a gente tem o tema de biodiversidade, resíduos e água, trabalhando em diferentes temas e contextos, e entender que esse exercício, né, que foram as categorias de ação da prática, né, com os indicadores de interdisciplinaridade, vem norteando muito dos estudos do laboratório, não só em termos de pesquisa, mas também em termos de ensino e extensão. A gente agradece essa oportunidade, deixando aqui, então, os nossos e-mails, também o site do Laboratório de Epistemologia e Didática da Biologia, agradecendo novamente, né, o convite em participar, e deixando, então, esse recado que precisamos avançar numa interdisciplinaridade mais prática, mais ativa, na formação de pessoas e cidadãos que pensem não só na temática socioambiental, mas também num protagonismo que é muito importante nos tempos que virão. Muito obrigada. Gisele? Muito bom, pessoal. Gostaria de agradecer também e sinalizar que nós vamos deixar o link, né, do grupo de pesquisa e também o link de acesso ao livro que a Fernanda citou, né, para vocês. Nós vamos deixar com os organizadores aqui do curso. Esperamos que vocês tenham gostado, né, tenham participado. Nós estamos à disposição para esclarecer dúvidas, né, para conversa, troca de ideias através desses e-mails. E muito obrigada a todos vocês.